O projeto Memória UESC é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação, ASCOM, com o objetivo de preservar e resgatar aspectos da história da universidade, e integra a programação comemorativa dos 50 anos de fundação do campus. O acervo do projeto Memória será constituído por depoimentos de personalidades que fizeram parte da história institucional, cuja experiência foi relatada por meio de entrevista. Todo o conteúdo deste projeto está disponível como fonte de pesquisa, sendo obrigatório o crédito autoral. Professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, reitora no exercício de 2012 a 2019. Entrevista feita no dia 22 de março de 24. Olha, meu primeiro contato não foi com a UESC, foi com a FESP. Imagine, essa é uma história boa de contar. A minha mãe, que é a Adélia também, ela era inspetora do MEC. Ela é inspetora aposentada, ela era inspetora do MEC e dentro dos trabalhos dela, cabia a ela fazer o acompanhamento e a fiscalização da FESP. Então, desde muito nova, eu algumas vezes acompanhei a minha mãe nos trabalhos dela de inspetoria aqui, já neste lugar, na então FESP. Então esse foi a primeira memória que eu tenho do meu contato com a FESP e das falas de minha mãe junto ao Ministério da Educação a respeito da Federação de Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Sempre memórias muito afetivas. Uma relação com a Soane Nazaré de Andrade, suponho. Veja que o professor Soane, eu me lembro, claro, de minha mãe fazendo referência, mas eu efetivamente, quando, depois, retornando, já tendo cumprido a minha etapa de formação, eu retornei para Ilhéus, né, porque como eu fiz a graduação fora daqui, concluí o ensino médio, fiz o vestibular, fui aprovada imediatamente, fui fazer a graduação, residência e mestrado. E aí foi quando a UESC estava concluindo seu processo de estadualização, abriu o primeiro grande concurso. E eu me inscrevi e fui aprovada e iniciei meus trabalhos aqui. Então, nesse momento, quando eu retornei, o professor Soane já denominava o campus, entretanto ele não estava presente no cotidiano da universidade. Então eu já não tive contato, mas claro que a lembrança e o legado dele presente, sempre presente aqui na universidade. Como é que era o campus, esse campus, naquele momento lá, com a professora Adélia Melo? Os elementos principais do campus, eles já estavam dados. Então essa chegada, né, que nos acolhe, que é a Praça da Bandeira, com os dois grandes canteiros, com o bosque, o Pombal, não posso esquecer, né, o Pombal, essas alamedas principais com as palmeiras, a torre e os dois pavilhões que ladeiam, à direita e à esquerda da torre. Esses elementos já estavam dados na minha memória. Quando eu chego aqui, eles já estavam dados. E é a imagem, quando fala UESC, quando eu penso UESC, é essa imagem que me vem à mente imediatamente. É o que para mim simboliza a UESC, é essa imagem. Uma sensação. Hoje, a senhora falou lá do tempo de Dona Adélia, do professor Adélia aqui, e agora, qual a imagem, qual a sensação da professora Adélia Pinheiro entrando aqui, nessa viagem do tempo? Veja que é tão curioso falar disso, porque por qualquer tempo que eu me afaste, quando eu entro na UESC, eu estou no meu lugar. Eu estou no lugar que é prazer, satisfação, é boa recordação e é atualidade. Então,
é o retorno à casa, a um lugar de conforto, de boas vivências, boas lembranças, bons aprendizados e boas relações construídas. Então, isso para mim é a UESC. Quando eu entro, meu coração está sempre transbordante, porque ele se refaz aqui dentro em razão da trajetória aqui construída junto com as pessoas. Foram quase 30 anos de vivência diária aqui. Todo lugar que eu olho para a UESC, eu me vejo parte daquele lugar. Todo feito da UESC, quando eu encontro aqui e fora daqui as pessoas que eu construí relações aqui dentro, que eu conheci, que eu de alguma forma participei da aprendizagem, então tudo isso é memória afetiva, é uma memória de muita satisfação, de muita retribuição, e fico sempre refeita. Essa é uma boa palavra. Aqui, estar na UESC e ter contato com toda a potencialidade dessa universidade sempre me refaz. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Na sua opinião, qual a importância da UESC no contexto do desenvolvimento regional? Eu cheguei numa universidade muito jovem, então quando eu cheguei aqui no ano de 1990, né, como professora, uma universidade jovem, que tinha cursos de graduação que ainda não estavam presentes em todas as áreas de conhecimento, que não tinha pós-graduação e que iniciou logo em seguida os seus primeiros passos na pós-graduação lato sensu com cursos de especialização, que tinha projetos de extensão, 2 ou 3 projetos de extensão que eram um guarda-chuva importantes para a universidade, mas grandes projetos. Pesquisa ainda muito incipiente, envolvendo poucas pessoas, mas já uma instituição que avizinhava ser uma universidade e que de logo assumiu políticas acadêmicas, políticas internas que levaram à consolidação do seu fazer e do seu status universitário. Então, quando já colocávamos concursos públicos para a vaga de mestres e doutores, quando, junto com uma política de atração de professores, doutores visitantes, junto com a FAPESB, todas essas ações atraindo professores qualificados e, ao mesmo tempo, um investimento importante em mestrado e doutorado interinstitucional para professores que já eram da casa, esse conjunto, essa linha de atuação em política institucional, eu reputo como sendo responsável, o principal responsável pela consolidação da UESC na sua história, trajetória e consolidação universitária. Então, de uma universidade jovem ainda no seu fazer e na complexidade do seu fazer, incipiente, do início da década de 90, hoje, em 2024, nós encontramos uma universidade forte, pujante, sólida, com uma pesquisa importante que tem uma repercussão local, regional, estadual e nacional e mundial. Então, uma pesquisa forte, bem ancorada nas suas necessidades do local e do mundo também, com grupos de pesquisa muito bem estabelecidos, com pesquisadores sênior já bem estruturados e consolidados no campo do conhecimento, e com programas de pós-graduação estrito sensu, com avaliação crescente e já apontando para avaliação e repercussão internacional. Então, esse crescimento é uma extensão vinculada à pesquisa e trazendo os seus compromissos com a comunidade loco-regional, no território de identidade, tudo isso fala a respeito da universidade, de uma universidade jovem, forte, que se reinventa. Digo que os compromissos que a UESC tem com
a população do seu entorno, que reafirma engajamento, mobilização e protagonismo para com os jovens estudantes das escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, enfim, que se reconhece como uma universidade popular, que tem compromisso com ultrapassarmos juntos as vulnerabilidades de nossa população. Isso é a natureza, é o ethos, é a identidade dessa universidade. O senhor falou de uma trajetória que muito está contida nessa. Mas me diga agora, como foi essa trajetória acadêmica, da política acadêmica, chamada por diversos cargos na universidade? Construiu isso, o senhor acabou de colocar. Como poderia avaliar para a gente isso? Qual é o seu reitorado? É importante falar disso porque me traz as minhas vivências, a minha emoção, e me traz também uma trajetória que foi, muitas vezes, foi por opção, né? Então, quando eu estava na minha formação, eu escolhi fazer o curso de medicina, e no meio do curso eu dizia, mas eu quero ser professora, e eu quero ser servidora pública. Então, isso foi um norte muito importante, uma marca muito importante da minha vida, e foi glorioso. Exatamente quando eu estava concluindo meu mestrado, a UESC abriu o concurso, e eu disse, essa é a minha oportunidade. Eu havia sempre desenhado ser professora da UESC, e ocorre o concurso naquele momento exato, oportuno para mim. Então, vi ser professora, servidora pública da universidade, foi uma escolha que tive. E chegando aqui, de fato, eu fui professora, fui vice-coordenadora de graduação, fui coordenadora de pós-graduação lato sensu, fui gerente de graduação, fui gerente de pós-graduação, fui pró-reitora de graduação, vice-reitora e reitora. Eu digo que eu ocupei quase todos os postos de trabalho dentro da estrutura acadêmica da universidade, e essa trajetória que não fiz sozinha, mas sim com um conjunto de pessoas que me inspiravam, me apoiavam, e nós juntos fazíamos a construção e fizemos a construção. Por outro lado, também foi o meu aprendizado. Foi aqui nessa universidade que eu fui forjada na gestão pública, fui forjada na busca de cuidar de pessoas, de olhar nos olhos, de saber para quem eu trabalho, que o interesse público difuso da sociedade é isso que nos faz caminhar, e é exatamente isso que faz com que a nossa população e as grandes demandas das pessoas sejam atendidas e fazem o mundo girar e trazem a transformação social. Então, esse aprendizado e o firmar estes compromissos foi aqui. Portanto, foi essa universidade que me deu um condão de me construir enquanto servidora pública, enquanto gestora, enquanto agente público e agente político todo o tempo. Em sua época de reitora, a universidade conseguiu grandes passos na internacionalização. Tivemos diversas marcas, diversos rankings que foram quebrados, das melhores universidades. Você cita essa busca pela excelência, foi a sua marca da sua gestão, não só no plano acadêmico, mas também na administração. Faz sentido, e o desenho, né, da busca da excelência como marcas dos meus 2 reitorados tem um sentido. Nós vínhamos de um momento de ampliação de estruturas com o reitor Joaquim, e nós estávamos vivendo um momento de diminuição dos investimentos públicos em razão de uma conjuntura econômica bastante difícil. Então, naquele momento, era necessário colher e consolidar
todo o potencial acadêmico que a universidade tinha, fazendo a qualificação da pesquisa, da extensão, do ensino de graduação e o vínculo com a internacionalização, com a integração com outras universidades do Brasil e de fora do Brasil. E, ao mesmo tempo, se fazia imprescindível apoiar estudantes vulneráveis e de classes populares para que estivessem com qualidade dentro da universidade. Então, trazer a excelência como centro do debate, centro das metas e objetivos dos fazeres da universidade, tem esse sentido e foi de fato ali naquele momento que a universidade alcançou o conceito 4 no Índice Geral de Cursos do INEP e que aumentou e ampliou as suas relações com outras universidades de fora do Brasil. Tratamos isso de forma muito cuidadosa e avançamos bastante nisso. Colhemos nesse período uma ampliação da pós-graduação em estrito senso e uma qualificação também de mestrado, de programas de mestrados e doutorados, sem deixar de cuidar uma trajetória de investimento na qualificação de professores neste momento em doutoramento. Reitora Adélia Pinheiro, o que a UESC representa em sua vida? É parte da minha casa e da minha alma mater. E eu falo isso com muita emoção. Se a UFBA foi aquela universidade que me acolheu no ensino de graduação, efetivamente foi aqui na UESC que eu exercitei o maior potencial de estar dentro de uma universidade e contribuir para a estruturação, formação, qualificação de uma instituição universitária. Foi aqui, como já disse, que aprendi e me forjei gestora, servidora pública. Foi aqui que compreendi e vivenciei com pares, professores, técnicos, universitários e estudantes. Foi aqui que vivenciei a plenitude do que é uma instituição que somente colhe o seu melhor fazer na junção, na integração dos seus vários segmentos, trazendo diálogo com a comunidade, com a sociedade. Então, não consigo dissociar. Eu olho para a história da UESC e vejo a minha história como pessoa presente aqui dentro. Olho para cada canto, cada lugar, cada fazer, cada ponto alcançado, cada meta alcançada. Eu olho e digo, olha, aqui eu estive presente e eu, de alguma forma, estou presente na projeção sempre de presente e futuro que essa instituição tem para si e também como ela marca o presente e o futuro de gerações de pessoas do nosso entorno, da nossa região, daqueles que aqui estudam, daqueles que aqui trabalham. Então aqui criei minhas maiores amizades, aqui criei as minhas maiores competências, os meus maiores vínculos, os meus maiores afetos e mobilização. Foi essa universidade que me permitiu, a partir desse exercício de quase 30 anos, receber o convite do então governador Rui Costa para ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do estado, onde estive por 3 anos, e lá estive com uma importante associação com a comunidade acadêmica científica daqui da universidade e da região. Foi aqui e a essa trajetória que me permitiu, como representante daqui, estar também na Secretaria de Saúde e que me permitiu também receber o convite para estar na Secretaria de Educação com o nosso governo, o nosso governador Jerônimo Rodrigues. Então, penso que a forma, esse caminhar, que para mim não é possível dissociar o meu caminhar do caminhar da universidade, como ela me constitui para que eu ocupe esses espaços, que são espaços sempre de enorme responsabilidade, porque eu também estarei sempre representando essa comunidade acadêmica. O que a senhora diz para aqueles que vão chegar aqui? Olha, é que chegue. Eu costumo dizer que essa é a universidade.
O espírito acadêmico da UESC, ele é muito particular, muito particular. Ele caracteriza uma instituição que tem uma identidade própria, que traz e contamina com bem-estar a partir do momento em que entramos no campus, que comunica a emoção. Entrar aqui e ver que é uma instituição formada por pessoas que acolhem e que têm oportunidade de formação. Então, quando eu digo é sempre a melhor universidade estadual do Brasil e que aqui é o lugar que traz a oportunidade com cuidado, com zelo para todo mundo que chega. Então, meu convite para quem entra e chega na universidade é preste atenção, porque não é qualquer universidade. Aqui é a UESC, uma universidade com um ethos bem próprio, que contamina, que traz bem-estar, que traz bem viver e que transforma a vida de quem aqui está e de quem entra em contato com ela. Então é sempre um convite, um bom convite para conhecer, se apropriar, aproveitar e contribuir para que essa universidade continue jovem, pujante, viva, se reinventando a cada tempo. É isso que faz uma universidade se projetar para o presente e para o futuro. Essa universidade foi uma das primeiras a implantar as cotas no país. Você lembra disso? Olha, como é bom trazer isso aos nossos registros. Eu era pró-reitora de graduação quando o Conselho Superior da Universidade, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele aprovou a política de reserva de vagas para essa universidade. Lembro de uma reunião de muita mobilização, de muita participação, mas de intenso apelo às responsabilidades da universidade. E como relatora do processo, fiz a defesa pela aprovação e implantação aqui da política de reserva de vagas. E tive a oportunidade de vivenciar, ainda como pró-reitora de graduação, como vice-reitora e como reitora, essa implantação e a formatura das primeiras turmas. Quando fizemos a defesa de que as formaturas precisavam ser democráticas e, portanto, a universidade precisava se responsabilizar pelas solenidades de formatura. Isso foi um marco importante. E ver, ao longo do tempo, nesses primeiros anos de implantação da política de reserva de vagas, a universidade mudar de cor, mudar a sua forma de viver, ver transformar um restaurante que era pouco utilizado, que não era uma necessidade, com um restaurante muito utilizado e que era uma necessidade para aqueles estudantes que estavam em vulnerabilidade social e econômica e que tinham conseguido alcançar esse ambiente e precisavam aqui permanecer com qualidade, ter e poder fazer a defesa junto ao então governador Rui Costa da necessidade de implantar uma política estadual de apoio à permanência do estudante e ver o Mais Futuro, participar da estruturação do Mais Futuro e vê-lo implantado uma política importante, universal para os estudantes em vulnerabilidade. Isso mudou substancialmente esta universidade, essa história. É uma história que precisa ser registrada, que precisa ser sempre estudada e ver como isso muda a universidade e muda também a inserção desses jovens no mundo produtivo, no mundo do trabalho, no mundo do empreendedorismo aqui. Vê-los, e eu encontro com frequência egressos da universidade em outros lugares, ver essa participação em outros lugares aqui e fora daqui, ver essa participação e ver como que a universidade representa e simboliza a trajetória de vida dessas pessoas e modifica a nossa região é muito importante.